Oi, gente, obrigado por se juntarem a nós. Hoje é mais um webinário que a gente preparou falando dos resultados do mês anterior, nesse caso, mês de agosto. E, de novo, eu estou acompanhado da minha sócia e Chief Investment Officer da Fiduc, Magali. Magali, tudo bem com você? Tudo bem, Pedro? Tudo Prazer estar certinho? aqui. Obrigado. Vamos começar logo compartilhando a tela como a gente faz. Vamos falar um pouco sobre as carteiras, os fundos e o que aconteceu em agosto e um pouco o nosso olhar sobre as coisas. Então, Pedro, a gente sempre gosta de abrir esta reunião enfatizando a importância de passar para o cliente que a Fiduc entrega uma solução de investimento, né? A gente não oferece nem o melhor, nem o pior retorno de um produto, né, ou de uma classe de ativo, mas sim o melhor retorno para uma carteira diversificada, respeitado o perfil de cada cliente. Então, esse mês de agosto foi um mês um pouco mais difícil, né, para investimentos. Houve um aumento da aversão a risco ao redor do mundo, que afetou o Brasil também. Perspectiva de juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos, China falhando aí em reacelerar o seu crescimento de acordo com as expectativas. Isso tudo teve um impacto, principalmente nas economias emergentes. Aqui, isso ficou bastante evidenciado pelo fluxo de saída na Bolsa, né? Foram 13 bilhões no mercado secundário no mês de agosto, mas tudo eu acho que dentro de um processo normal de ajuste de expectativas. Tá? Mês difícil, É, inte- mês difícil, mas a gente até que conseguiu defender bem os nossos clientes, né, Magali? Quando a gente olha aqui as carteiras, mesmo o balanceado está praticamente ali no 0 a 0. Isso mesmo. O perfil conservador até subiu, né? 0,34%. O balanceado, como você falou, ficou ali próximo do 0 a 0, e o especialista teve uma queda de 0,7. O que ajuda é que, como a carteira Fiduc também engloba um fundo internacional, né, ele normalmente também faz a defesa nesses momentos mais nervosos, né? Isso aconteceu em agosto, como a gente vai ver aqui falando fundo a fundo, tá? Então, começando com renda fixa, que teve um retorno de 0,92%, né? A gente continuou a ver uma melhora dos spreads, que beneficia os fundos de crédito privado que estão dentro dessa carteira do renda fixa. Pela primeira vez no ano, a gente viu captação líquida positiva nesses fundos. A gente vinha falando nas reuniões anteriores como é importante, né, essa entrada de recursos para consolidar esse cenário de recuperação. Os spreads ainda permanecem relativamente elevados, especialmente para nomes não tão óbvios, né? Assim, tudo que era de muita qualidade já voltou para o seu preço praticamente normal, mas nem todos os riscos, vamos dizer, ainda estão precificados de uma maneira de um mercado mais normalizado, então tem oportunidade, né? E a gente acha que essa recuperação nesse mercado ainda pode ser maior nos próximos meses se esse fluxo de entrada que eu mencionei que virou, eles continuar também nos próximos meses. Do ponto de vista do comitê, a gente está trabalhando para aumentar a diversificação aqui, tá? Nesse mês, a gente deu entrada com dois novos fundos, né? O Soma e o Vitesse, e a gente deve ter um terceiro fundo novo entrando para a nossa carteira no mês de setembro. Lembrando sempre, né, que a pulverização ajuda a mitigar o risco. E do ponto de vista dos gestores especialistas, que é nosso último retângulo aqui, né, a gente observa que tem havido um aumento da seletividade na escolha dos papéis. Aquilo que eu falei, né? É muita coisa já bastante reprecificada, alguns papéis já retornando para os patamares de 2022, e isso, obviamente, é algo que os gestores já começam a ficar atentos, né, e peneirar melhor aí as oportunidades. Posso colocar um ponto aqui que é só explicar para o nosso cliente que está olhando.
e o seu planejador pode te mostrar isso, ou até mesmo no nosso site, na aba de investimentos, tem essa figura. A gente trabalha com uma lógica de tripla filtragem, né? No primeiro nível da filtragem, os gestores especialistas, que são os gestores que estão à frente das casas de gestão, selecionam os papéis. É isso que Magali acabou de falar, que é esses papéis, esses gestores estão selecionando de forma mais criteriosa a seletividade no processo de seleção desses papéis. Acima dos gestores especialistas, os gestores que estão à frente das casas de gestão, você tem uma segunda camada, um segundo processo de filtragem na FIDUC, que é o Comitê de Investimentos. O Comitê de Investimentos que tem cogestão com o Rio Bravo, onde Magali é a chefe do Comitê de Investimentos e que vai escolher quem são os gestores especialistas. E acima do Comitê de Investimentos, você ainda tem a própria gestora FIDUC com o Conselho Consultivo, composto de pessoas externas, que é um board que nos dá apoio para que a gente consiga, inclusive, dar essa parte de conjuntura para o Comitê de Investimentos. Então, esse processo de tripla filtragem, só após esses 3 níveis é que isso gera um resultado para você que é nosso cliente, e é o que a gente chama de superfundo FIDUC. Então, o superfundo de renda fixa ele é composto disso que vocês estão vendo, mas dentro de um processo de tripla filtragem. Obrigado, Magali. Perfeito, Pedro. O fundo multimercado, ele apresentou uma queda de 0,3% em agosto. Sempre vale lembrar que os fundos multimercados fazem posições tanto no Brasil quanto no exterior, e o que acontece no cenário externo acaba tendo uma influência muito grande sobre os resultados desses fundos. Então, nesse mês, o pano de fundo no exterior foi um aumento da curva de juro longa nos Estados Unidos, que veio com essa percepção de que juro fica mais alto por mais tempo, né? Uma preocupação maior com o lado fiscal também nos Estados Unidos. E um outro pano de fundo também para esse estresse um pouco maior foi a atividade fraca na China, que pesa principalmente sobre as perspectivas dos mercados emergentes como o Brasil. Então, o Brasil, em grande parte, importou esse contexto, né, esse humor mais negativo, principalmente por causa da associação com a China, no comércio, principalmente. E nesse contexto, agosto foi um mês negativo para os ativos de risco também no Brasil. Então, os fundos que mais sofreram foram os fundos multimercados macro, né, que fazem teses de investimento em cima de moedas, juros, bolsa, outras classes, crédito, muitas vezes, renda fixa. Então, as perdas ficaram mais concentradas nesses fundos, porque eles estavam apostando já numa queda dessa curva de juros, que na verdade abriu, né, ela não fechou, e também estavam um pouco mais construtivos taticamente em Brasil. E Brasil também não foi bem, importando o cenário pior que veio de lá de fora. Mesmo assim, a gente conseguiu um retorno de minimizar, vamos dizer, a perda em 0,3%. E quando a gente olha para o resultado da indústria, a gente vê que foi até muito pior, né? O principal índice de multimercados, que é o índice de hedge funds da Ambima, ele caiu 0,7% no mês, tá? Então, aí a gente conseguiu segurar aqui um pouco também. A gente já vinha diversificando a carteira aqui para ficar menos concentrada nesses fundos macros, né, que foram, vamos dizer, os mais perdedores nesse mês. Então, esse resultado é um pouco, vamos dizer, derivado desse movimento que a gente já vinha fazendo no nível da gestão, do Comitê de Investimentos. E o que a gente pode falar do ponto de vista dos gestores especialistas é que eles continuam mais ou menos com as mesmas apostas, tá? Ainda existe uma grande convicção de que a gente está muito próximo de ver juro começando a fechar também nas principais economias, né, com o fim do ciclo de combate da inflação, né? E aqui no Brasil a gente também percebe que eles continuam com uma visão construtiva. Mudando agora para o fundo de ações, né? O FIDUC Ações caiu 3,3% no mês,
É um resultado muito melhor que o índice Bovespa, que caiu 5,1%. A queda do Ibovespa foi influenciada principalmente pelo cenário externo, que a gente comentou agora há pouco, né? E, como falei também no início da nossa conversa, né, a melhor medida, né, dessa aversão a risco é a saída de capital estrangeiro do mercado acionário, né, que totalizou quase 13 bilhões aí no mês de agosto, né? Naturalmente, o que acontece no Brasil também pesa, né, sobre a Bolsa. Houve um pouco mais de tensão sobre o encaminhamento da questão fiscal, né, e isso amplificou um pouco mais esse movimento que já era negativo. Tá? A gente performou melhor, né? A gente teve ganhos principalmente no setor de petróleo, também teve acertos na seleção de papéis de vários outros setores, e com isso a gente defendeu muito bem essa queda nesse mês. Indo agora para o fundo internacional, ele subiu 0,92% em agosto, e como a gente falou anteriormente, foi um mês de maior aversão a risco no exterior e queda de bolsa, afetou também os títulos do Tesouro Americano que a gente tem na carteira, principalmente os prazos mais longos. Houve queda das commodities por causa da China, né? A maioria caiu, né? Uma exceção foi o petróleo, que subiu 1,6% no mês. O ouro que a gente tinha na carteira, em um tamanho pequeno até, mas caiu, né, em torno de 1,2% no mês. Mas, como a gente vinha comentando, nesse momento de maior aversão a risco, normalmente o dólar se valoriza em relação a outras moedas, né? E isso aconteceu também no Brasil esse mês. Então, houve uma valorização de 3,8% do dólar frente ao real, e isso, né, como o fundo ele é em dólar e se converte para reais, isso acaba ajudando. Então, essa valorização do dólar mais do que compensou a queda do preço em dólar dos ativos. Então, o fundo subiu 0,92% e cumpriu seu papel de proteger a carteira nesse cenário mais nervoso, de maior aversão a risco. Aqui, quando a gente fala dos fundos de previdência, a gente gosta de mostrar esse formato, porque como esses fundos são uma carteira, eu acho que fica melhor para você visualizar o que é a alocação dessa carteira, né, nas diferentes classes de ativos, né, multimercado, ações, inflação, renda fixa, e o que foi o resultado de cada uma dessas carteiras, né, que está no gráfico aqui da direita. Então, aqui no balanceado, né, a gente teve uma queda de 0,31% no mês. As estratégias de maior risco, em linha com o que se poderia esperar, tiveram os piores desempenhos. Na estratégia de multimercado, nós tivemos resultados muito superiores ao da indústria, né? Aqui está, vamos dizer, o retorno dos fundos multimercados que estão dentro do Previdência Balanceado, já ponderados pelo seu peso, né? Então, a gente teve um retorno positivo aqui de 0,45% no mês, né? Vamos lembrar, Pedro, como nós falamos, os fundos multimercados, em geral, tiveram um retorno negativo nesse mês. Então, aqui a gente conseguiu ir melhor, defendendo um pouco essa queda que a gente viu em ações. E aqui também no renda fixa, a gente teve um retorno muito próximo do CDI. Tá? Então, isso tudo ajudou a gente compensar nesse desempenho um pouco pior aqui nessas duas classes, essas três classes, vamos dizer, que são um pouco, têm um pouco mais de risco, né? E acabam sofrendo mais em momentos como esse. E mesmo ações, né, o índice caiu 5% e a gente 4,1%, pelo que eu estou lendo, ou seja,
a gente conseguiu ficar melhor do que em relação nos fundos de previdência, cada classe de ativos ficou melhor do que o seu índice, né? Interessante isso, né? Sim, sim. Eu diria que isso vale para todos, com exceção do fundo de renda fixa, que ficou um pouquinho abaixo do CDI, tá? Uhum. CDI no mês deu 1,14. Mas em todos os outros é exatamente esse cenário que você falou. Tá bom. No Previdência Conservador, a gente teve uma apreciação de 0,39% em agosto. Aqui também o resultado da classe de multimercado foi positiva, né, e superou a rentabilidade da indústria, né, que está aqui, né, 0,14, e também a rentabilidade do renda fixa acima de 1%, também mais próximo do CDI. Como esperado, as estratégias de maior risco tiveram os piores retornos, né, inflação e ações. É importante dizer aqui, Pedro, que nesse mês a gente aumentou a exposição a ações no Fundo de Previdência Conservador, né, atingindo 9%. Isso era um objetivo que o comitê já tinha traçado para esse fundo de colocar um pouco mais de volatilidade, mas também aumentar a meta de retorno. A gente acha que com isso consegue melhorar essa relação retorno-risco estruturalmente para esse fundo no longo prazo. Felizmente, a gente acabou aumentando essas estratégias com preços mais atraentes, porque elas deram oportunidade no mês, né? Bolsa chegou a cair 13 dias consecutivos nesse mês, então a gente aproveitou para reforçar essas estratégias, mas continua sendo, principalmente comparado com o balanceado, um fundo mais conservador, né? Ainda tem muita renda fixa, né? 63%, bastante multimercado, né? E um pouco, vamos dizer, dessa pimenta adicional aí de ações e inflação que vão dão um pouco mais de volatilidade para esse fundo no curto prazo, mas no longo prazo dão mais retorno. É aquela velha história, né? A única receita garantida que você tem é comprar R$ 1 por 50 centavos, né? E para isso você precisa de volatilidade. A gente está com uma volatilidade aí de praticamente 1%, e se não me engano, no balanceado um pouco acima de 3%. Está totalmente dentro daquilo que Isso a mesmo. gente gostaria de colocar. Acho que sempre cabe dizer que os fundos de previdência que melhor performam em rentabilidade ao longo do tempo são fundos de previdência que têm volatilidade maior. Tá? Então, por isso que a decisão do comitê foi começar a aproveitar que tem preço no mercado e comprar pontualmente um pouco mais de ações e assim por diante. Isso vai aparecer lá na frente assim que a gente tiver o vento soprando a favor no mercado financeiro. Tá bom. O que mais, Magali? Eu acho que esse é um resumo do mês, do que aconteceu com os nossos fundos, né? Um pouco também desse contexto de investimentos que a gente atravessou aí ao longo do mês de agosto. E vamos ver o que, né, nos reserva. Eu acho que, do ponto de vista internacional, a gente tem que continuar prestando bastante atenção no que está acontecendo nos Estados Unidos e China, principalmente, né? Acho que são os dois grandes polos aí de atenção do mercado global, né? E aqui no Brasil, eu acho que tudo que está também acontecendo do ponto de vista da questão fiscal, mas também das reformas que estão sendo discutidas no Congresso, né? Reforma tributária, Tem né? Copom esse mês, Ah, né? todo... Oi? Tem Copom esse mês, não tem? Tem, Agora em setembro tem Copom, né? Em tem tese, Copom. todo mundo acreditando que vai cair mais 50, 0,5% taxa de juros a ser verificado. Quando é que é esse Copom? Deve ser no final do mês, pela data do último, de 45, 45 Não dias. vou, não lembro exatamente a data, mas eu acho que é por volta do dia 20. Tá bom, tá bom. Tá bom. Quer complementar com alguma coisa? Não, eu acho que assim, você tocou num ponto que é importante, que num mês que as coisas, vamos dizer, foram um pouco mais difíceis, né? A gente conseguiu proteger bem a carteira. E isso é super importante para você construir resultado de longo prazo, né? Porque você não constrói só resultado de longo prazo
né, batendo o mercado quando ele vai bem, né? Todo mundo vai bem quando o mercado vai bem, né? Você constrói resultado de longo prazo muito nesses momentos mais difíceis, né? Defendendo, usando risco, né? Gestão de risco para minimizar os efeitos do cenário. Claro. Faz muito mais sentido a gente ganhar do mercado quando o mercado vai mal, como a gente fez agora na maior parte dos superfundos, do que quando o mercado vai bem. Quando o mercado vai bem, todo mundo vai bem. É aqui que a gente faz a diferença. Poxa, faz todo sentido. Magali, obrigado de novo pela exposição. Se você é um cliente nosso, você devia aproveitar esse webinário e procurar seu planejador. Ele tem mais um monte de informações que a gente entrega para ele, que ele debate conosco, com Magali especificamente. Não hesite, porque o nosso moto é investimentos e proximidade. Proximidade é você com o planejador ao seu lado, com persistência nos seus investimentos para juros compostos assumirem essa rentabilidade. Se você ainda não segue a gente, aproveita e dá um seguir a gente na página do YouTube. Você vai ficar sabendo todos os novos vídeos que a gente posta. E se você gostou, deixa um like aí para a gente, que é sempre interessante a gente ver quem gostou desse vídeo. Magali, muito obrigado. Até mês que vem. Obrigada, Pedro. Um abraço.